Olá, brasileiros! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar aí do senhor Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, né? Vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando. É deputado lá em Brasília e a fonte que eu vou dar para vocês aqui, a fonte é Jovem Pan, tá certo? Olha, o Zeca Dirceu, ele arrumou a própria solução da pandemia aí do coronavírus. Sabia disso? O petista quer exportar para o mundo todo o programa Mais Médicos. Num discurso na Câmara, disse o seguinte, abre aspas, o governo anuncia agora a contratação de 5 mil médicos, através do programa Mais Médicos, para tentar amenizar os problemas que o Brasil já enfrenta em relação ao coronavírus. Eu fico imaginando o que seria do povo brasileiro se o programa Mais Médicos não existisse. Fecha aspas. Bom, olha só, é o senhor Zeca Dirceu, né? Por ser filho do seu José Dirceu, eu não preciso dizer de qual viés político ele é, né? Mas aí lá, você depois procura aí na internet o discurso dele, ele continua o discurso dizendo que, né, que a solução são os médicos cubanos. E se estivessem aqui, não teríamos esta pandemia passando por aqui. Bom, na verdade, todos nós sabemos que o programa foi criado para mandar dinheiro para a ditadura dos irmãos Castro. Você sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos. Olha, com muito respeito, mas cada vez que esses esquerdistas abrem a boca, eu percebo que o Brasil poderia estar pior. Se a epidemia do coronavírus chegasse aqui, através do governo, se nós estivéssemos sendo governados pelo PT, realmente a coisa estaria feia. Olha, a turma que estaria no governo, olha só, o Zé Dirceu planejando, arquitetando algum plano de combate. Se os médicos cubanos estivessem por aqui, sabe o que iria acontecer? Iria acontecer o que aconteceu com os médicos do mundo inteiro. Seriam o quê? Surpreendidos. Foi isso que aconteceu, surpresa. Eles estariam trabalhando com seus conhecimentos limitados, pois são sanitaristas e só. São clínicos gerais e alguns especialistas, mais nada. E o que eles poderiam fazer? Absolutamente nada. Precisamos de médico no Brasil, claro, sem dúvida. Em algumas áreas ou especialidades somos muito carentes, com certeza. É isso que o governo está tentando solucionar de outras maneiras, meus queridos. Não da maneira da escravidão que ocorreu no governo Dilma Rousseff, não, com o regime de trabalho imposto para os médicos cubanos que foram libertados com a interferência do atual governo. Talvez o Brasil tivesse escapado, como disse o Zeca Dirceu, se os médicos cubanos estivessem o quê? Providos da tal vacina que apresentou e depois esqueceu rapidinho. Sabe quem? O senhor Guilherme Boulos. Guilherme Boulos disse que Cuba tinha uma vacina que curava e que já tinha curado 1.500 cubanos. O senhor Boulos falou, bom, primeiro, não tem vacina nenhuma. Segundo, vacina não cura, vacina impede, previne. Pois é, ele não entende nada. E estava dizendo que certamente, se ministro da Saúde, o Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, uma fruta não cai longe da sua árvore. O Brasil estaria livre, né? Um bando de cubano de jaleco com uma vacina que não existe, o ministério, o Zeca Dirceu com o Boulos como coordenador ao combate do coronavírus. Aí sim estaríamos num caldeirão do inferno, com certeza. Olha, até um projeto, ele é um projeto bom, esse projeto Mais Médicos. Mas na mão dos petistas lá de esquerda, até aquilo que é bom fica ruim. O que eles fizeram com os médicos cubanos, ou seja, o PT na verdade tem apoio dos líderes da cúpula de Cuba e não dos cubanos, não dos médicos cubanos. Eles recebiam uma migalha e o restante, o grosso, ia exatamente para a economia de Cuba que estava em frangalhos, meus queridos. O projeto Mais Médicos é um bom projeto e não se resume a médicos cubanos. É tão bom que ele continuou no governo Bolsonaro. Ele ainda existe esse plano aí.
é preciso turbinar esse projeto. Inclusive, já apareceu no Ministério da Saúde do ministro Mandetta que agora para recrutar os formandos de medicina que estão terminando o curso e incluir no programa. Esse programa que mudou de nome no governo Bolsonaro, ele prevê inclusive a contratação de médicos brasileiros formados no exterior e que não tenha passado pelo Revalida. É o Revalida que dá o direito do médico atuar no Brasil. O médico de fora que se submeter ao Revalida, ele está debaixo do programa e não pode abrir consultório, tá? O problema desta condição é o seguinte: os médicos preferem os grandes centros. E esse programa vai resgatar um médico do interior. Mas com os cubanos, a covardia foi gigante. Com os cubanos e não com Cuba. Porque o governo do PT tirava dinheiro do trabalhador da saúde e passava para o governo de Cuba, para as cúpulas do Partido Comunista de Cuba, do Partido Socialista de Cuba. Então, esta é a radiografia do programa. E agora esse programa será mesmo executado, claro. E não é o filho de José Dirceu, não é o Zeca Dirceu que sugere, não. Já está em andamento. Convidou brasileiros que são formados em medicina em outros países, que não passaram pelo Revalida, e cubanos também. Mas terão que ser formados, ter o diploma e passar pelo Revalida, e o dinheiro na sua totalidade irão para eles e não para a cúpula do país, que é uma covardia o que fizeram com os cubanos aqui. Por isso que o Bolsonaro queria acabar realmente com isso. Era uma covardia. Os médicos vinham para cá, deixavam as famílias em Cuba, trabalhavam por uma migalha aqui e o resto ia lá para o Partido Comunista. Certo? Então, vejam bem, então agora o senhor Zeca Dirceu, sendo ministro da Saúde, iria arrumar. Olha, gente, é cada uma que a gente escuta desse lado esquerdo, né, político, que a gente fica até pasmado. Olha, eu acabei de assistir o pronunciamento do presidente com os seus ministros do lado, e uma coisa que eu achei interessante. Eles ficaram lá um bom tempo falando, né, sobre o que o governo vai fazer em relação aos autônomos, né? Fechamento disso, fechamento daquilo, os aeroportos, que não é conveniente barrar tudo, porque junto com a doença também entra, sabe o que, gente? Remédios que a gente precisa, instrumentos que a gente precisa, enfim, junto com a doença vem também aquilo que o Brasil precisa, né? Aí ele abre o espaço para os jornalistas fazerem 8 perguntas. Ao invés dos jornalistas pegarem aquele tempo e começar a perguntar sobre o que eles pronunciaram, sabe qual foi o alvo das perguntas? Jair Bolsonaro. Senhor presidente, boa tarde, né? O senhor não se arrependeu de ter ido até a manifestação? Senhor presidente, por um acaso o senhor não subestimou o coronavírus? Sabe? Perguntas só para atacar. Só para atacar. Senhor presidente, o que o senhor acha do panelaço que vai ter hoje às 8h30? Esse é o lado esquerdo, do viés esquerdo, que não está muito preocupado com a nação. Não, estão preocupados com o poder. Tá bom, meu querido? Então aqui são mais umas notícias que pipocaram ontem, hoje, estão passando para vocês aí o meu viés político para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.